A princípio, o investidor de longo prazo não precisa ter medo nenhum de crise. Ela faz parte da nossa jornada aí de enriquecimento e muitas vezes é até positiva. Mas tem uma coisa ou outra que realmente me incomoda e pode sim prejudicar a nossa jornada. É sobre essas coisas que eu quero falar no vídeo de hoje, são duas principalmente, então se você ainda não me conhece, eu sou o Enéas e esse é o canal Valorize. Quero começar dizendo que se você gosta de investimentos, quer aprender mais sobre Buy and Hold, aproveita, se inscreve aí no canal, que toda semana eu trago um vídeo novo, de preferência sem nenhum viés, sem empurrar nada para vocês e principalmente sem o patrocínio de nenhuma corretora. Bom, o assunto de hoje é essa questão da crise e o que realmente me assusta numa crise. Em primeiro lugar, como investidor de longo prazo que sou, meu objetivo é acumular patrimônio, né? Então, seja na bolsa, seja em outros investimentos, meu objetivo é fazer o meu patrimônio crescer cada vez mais e aproveitar dos juros compostos e enriquecer com isso. É isso que eu tenho feito nos últimos anos e é isso que muita gente aqui no canal tem feito comigo. Agora, quando a gente passa por uma crise, existe alguma alteração no nosso comportamento? Deveria ter alguma alteração no nosso comportamento? Não. Eu fiz um vídeo recente sobre isso, eu vou deixar só aqui o link nos cards para vocês. Mas basicamente o que a gente faz é seguir o plano, né? Comprando, a gente compra até mais feliz, porque compra mais barato. A gente fica longe do noticiário, longe do comportamento de manada, porque a manada está em pânico e o pânico é contagioso, tá? Um dia que você estiver fraco, o pânico vai te pegar e você vai vender tudo no fundo em pânico e depois vai vir chorar aqui nos comentários porque acabou não aguentando, acabou sendo mão de alface e tal, enfim. Isso acontece, então a gente fica longe do noticiário e a gente foca ainda mais em nós mesmos. Crise é momento de focar em si, no seu trabalho, na sua formação, nos seus estudos, né? Melhorar como pessoa, vai praticar esporte, vai melhorar a sua saúde, enfim. A gente faz tudo isso por quê? Para evitar o risco emocional. Um dos maiores riscos do investidor de longo prazo é ele se desesperar, ele fazer uma besteira sem perceber, tá, gente? Não é que se desesperar o cara vai sair gritando e tal, não é isso. Internamente o cara fica preocupado e aí ele vai lá e manda uma ordem de venda, muda a estratégia, faz alguma coisa que no futuro ele pode se arrepender. Então a gente não faz nada diferente durante uma crise. Agora tem um risco que eu considero relevante, que é o risco de uma empresa fechar o capital, fazer uma OPA, né, oferta pública aí de aquisição e tirar ela da bolsa. Por que esse risco é relevante e por que esse risco fica maior durante as crises? A razão é muito fácil, muito óbvia, e eu vou explicar para vocês e vocês vão entender perfeitamente. Quando uma empresa abre o capital, lança suas ações no mercado, então ela vai lá e vende aquelas suas ações, geralmente ela faz isso num momento ali de euforia. Se ela acertar, ela vai fazer isso no momento mais eufórico possível, que é para entrar a maior quantidade de dinheiro, quando o mercado está ali mais animado e tal. É nesse momento que as empresas conseguem captar com mais eficiência. Claro, né, tem mais dinheiro no mercado, mais gente querendo investir e tal, e geralmente isso acontece quando a bolsa está lá em cima, quando a bolsa está em alta, quando o investimento em ações está na moda. Basta você ver que o recorde de IPOs, recorde de ofertas públicas iniciais, né, sempre acontece em anos que a bolsa está lá em cima, nunca em anos que a bolsa está em baixa. O contrário disso acontece em momentos de baixa. Quando a bolsa está em baixa, quando as ações estão em baixa, as empresas vão lá fechar o capital, porque fica mais barato. Claro, né? Imagina só que a empresa fez lá a oferta pública inicial e aí ela conseguiu pegar 200 milhões. Então ela pegou 200 milhões, está lá no caixa dela para ela investir. Só que aí acontece uma crise, as ações caem, fez o IPO por um preço X, já está metade de X, aí ela vai lá na bolsa e começa a ver e fala, bom, é o seguinte, aquele 200 milhões ali que a gente levantou, se a gente quiser comprar as ações de volta hoje, elas estão valendo 100 milhões, porque o preço da ação está metade do que ela foi lá no IPO. O que a empresa pode fazer? Então, peraí, vou fechar o capital. Eu pego, pago 100 milhões, fecho o capital, fico com 100 milhões de lucro ainda, como se fosse uma venda coberta, né, com as próprias que a empresa faz às custas do mercado. Isso pode acontecer, e essa é uma das razões pelas quais eu não invisto em empresa de IPO recente. Eu só invisto em empresa que tem vários anos de IPO, preferencialmente de 10 anos para cima, para justamente evitar essas empresas que querem só ir lá, pegar um troco, né, fazer um trade no mercado, né, fazer uma venda ali no mercado, tirar um dinheiro da gente. Por causa disso, eu nunca invisto em empresa que o IPO tem menos de 10 anos. Agora, não é só empresa recente que pode fazer isso, não. Empresa velha pode fazer também. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se a gente pegar agora algumas construtoras, né, como por exemplo a EZTEC, que eu tenho as informações aqui, a
a gente vê que o PVP dela, ou seja, o preço das ações sobre o valor patrimonial, fica abaixo de 1, se eu não me engano é 0,75, e isso é contábil, nem conta um monte de coisa que ainda está lá, mas não aparece no balanço, né? Que as consultoras têm lá o VGV e tal, enfim. A análise de consultora é um pouco mais complexa, eu não vou entrar em detalhes, mas o que importa é o seguinte: a empresa está sendo negociada lá na Bolsa de Valores por um valor muito abaixo do que valem as próprias construções dela. O próprio patrimônio dela, se ela liquidar, vale mais do que a ação na Bolsa. O que o controlador pode fazer? Falar, peraí, esse negócio aí tá muito barato na Bolsa. Eu mesmo vou lá e vou comprar isso aí, vou fechar o capital. E aí quem sai perdendo somos nós, investidores, pessoas físicas, né? Isso pode acontecer com qualquer empresa, tá? Não é só a construtora. Eu dei o exemplo da construtora porque é mais fácil de você enxergar que o PVP está abaixo de 1, significa que ela está, teoricamente, né, mais barata do que o próprio valor patrimonial. E por que a gente perde com isso? É muito simples, né? A gente sai de um bom investimento que a gente fez. Se você está em alguma empresa, se você botou uma empresa na sua carteira, provavelmente porque você acredita na empresa e você acha que ela vai mais longe. Quando o controlador faz um negócio desse, ele está basicamente te tirando da empresa e a qualquer preço. Ele não tem nenhuma obrigação assim, de pagar um preço muito alto. Geralmente ele vai pagar um preço um pouco maior que o valor de mercado, só para ninguém reclamar muito e pronto. Essas coisas costumam passar, não costuma ser muito difícil e tal. Esse é um grande risco que eu considero, e isso assim acaba com a acumulação naquela empresa. Você tem que pegar o dinheiro, botar em outras, e isso sempre acontece em maus momentos, entendeu? A empresa nunca vai querer fazer isso daí quando ela estiver lá em cima, com o valor lá em cima, cheio de expectativa. Bom, isso nunca acontece. Pelo contrário, nesse momento ela está captando mais dinheiro, gerando mais ações e soltando no mercado. Agora, quando a ação cai lá embaixo, ela pode simplesmente fechar o capital. Agora, fechar o capital é ruim. Por outro lado, a empresa pode simplesmente ir recomprando as ações e cancelando ações. Isso faz com que a sua participação na empresa aumente. Ela não vai comprar todas as ações, ela vai simplesmente de tempos em tempos comprando. Com o próprio caixa dela, ela vai comprando ações e cancelando as ações, comprando ações e cancelando. Aí você continua com as suas ações, que você tem a mesma quantidade, só que você passa a ter uma participação maior na empresa, porque ela está cancelando outras ações. Isso é uma coisa bacana que pode acontecer durante uma crise, durante uma baixa. Tem muita empresa fazendo isso já nos últimos anos, muita, assim, fazendo bastante mesmo. E isso é muito bom, porque aumenta a participação do acionista na empresa. O que não é bom é o controlador olhar isso aí e falar, eu quero tudo para mim. Mas tem uma outra coisa que pode acontecer que eu considero ruim, que eu tenho aí uma certa preocupação, que é uma aquisição hostil. A aquisição hostil, ela acontece quando algum player vem e adquire o controle dessa empresa de uma vez. Ele vai lá e compra as ações, vai comprando ações do mercado, vai comprando com leilão, vai fazendo tal, de repente você vê ele tá com o controle da empresa na mão. E por que a gente fala hostil? Porque ele não negocia com a empresa, ele não vai lá com a mesa e negocia e fala, eu queria comprar, vamos negociar, tal, uma fusão, voto em assembleia, não tem nada disso, o cara simplesmente vai lá comprando as ações até ele ter o controle. Claro que isso não é tão simples assim, isso pode acontecer e isso pode ser ruim também. Porque, novamente, quando eu invisto numa empresa, geralmente eu confio na gestão daquela empresa. E aí você vai ter uma mudança de controle. Mas o que eu, investidor, posso fazer em relação a essas coisas, né? Só dá para sofrer mesmo? Será que eu posso tomar alguma atitude antes? Bom, antes de você aceitar uma empresa, colocar uma empresa dentro da sua carteira de investimentos, é interessante você ver se ela tem uma boa governança. Porque a empresa que tem boa governança não costuma fazer isso. Então você veja lá se ela tem um tag along decente, se ela tem um bom free float, que ajuda também a diminuir um pouco esse risco. Mas assim, se ela for do novo mercado, esse risco já diminui. Por quê? Primeiro, só tem ação ON, então para o cara comprar o controle, ele tem que comprar realmente uma boa parte da empresa. Não é quando você tem, por exemplo, você tem PN e ON, aí o cara só precisa comprar ON. Fica mais fácil, porque ele precisa ter maioria de uma parte da empresa, não precisa ter maioria da empresa inteira. Agora, se a empresa só tem ON, o cara vai ter que comprar mesmo uma boa parte da empresa, e isso já é bem mais difícil. Então a regra geral é entender se a empresa tem uma boa governança, pesquisar o histórico, isso tudo antes de botar a empresa na carteira, tá? Lá atrás, anos atrás, quando você pensou em colocar aquela empresa na carteira. Ou hoje, se você está montando a sua carteira, né? Enfim, pense muito bem nessa questão da governança, porque isso pode ser um problema grave lá na frente para você. Essas regras de governança ajudam ao controlador não ferrar com o minoritário. E uma das formas de ferrar com o minoritário é justamente fazendo esse tipo de coisa, fechando capital quando não deveria. A outra coisa, em relação à tomada hostil, seria as poison pills que a gente tem, que são assim, são umas ferramentas
que aparecem quando alguém começa a comprar muito controle. Então o cara começa a comprar o controle, começa a comprar ações. Quando o cara passa de um certo percentual, ativa essa cláusula e aí ela, por exemplo, pode obrigar o cara a fazer uma oferta pela empresa inteira com prêmio. Então você tem lá uma regra que obriga o cara, ó, você comprou até tanto, chegou aqui, você vai ter que fazer uma oferta pela empresa inteira com prêmio. Ou sei lá, uma outra regra, chegou nesse ponto aqui, a empresa automaticamente faz um aumento de capital e dá direito de subscrição para todos os outros acionistas. Aí você dilui o cara mais um pouquinho. A empresa faz um aumento de capital. Isso torna mais difícil. Não é que isso vai impedir a aquisição, mas isso torna mais difícil, é um recurso a mais. Isso você descobre antes de você entrar na empresa também. E não é uma informação muito divulgada, mas está lá no estatuto da empresa. Se você colocar no Google, provavelmente você fica sabendo disso. Ou você pode simplesmente perguntar para o RI da empresa. Geralmente eles costumam responder esse tipo de coisa. Agora, a melhor forma mesmo de se proteger não é só essa questão de ver governança, porque a governança pode ser boa hoje, amanhã não é mais. Também não é essa questão de poison pills, porque isso aí é uma ferramenta que ajuda, mas não é assim, não resolve, né? Você tem o tag along também, que é uma forma de dificultar a tomada hostil também. Mas assim, a melhor forma mesmo para o pequeno investidor é diversificar. Não adianta você ter 5 ações achando que você vai estar lá apostando nas campeãs, porque se você toma uma dessa na cabeça, vai doer bastante. Então tenha mais, diversifica, porque a gente vai errar. Por mais que a gente faça a nossa análise bonitinha, certinho, uma hora ou outra você vai acabar comprando uma empresa que vai fechar o capital e vai te deixar na mão, né? A gente vê vários exemplos, isso acontece muito, mas frequentemente acontece nesses momentos ruins, tá? Tipo assim, agora, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, não é lá um momento muito glorioso para a Bolsa de Valores, e a gente já tá começando a ouvir falar de fechamento de capital, de OPA, então, quer dizer, é para ficar esperto com isso aí. Mas pra gente concluir e fechar o vídeo aqui, é o seguinte, primeiro, não é possível se proteger de tudo. Você não vai conseguir ter uma garantia, um seguro contra esse tipo de coisa. Isso vai acontecer com você em alguns momentos. Por isso que eu diversifico, por isso que você deveria também diversificar. E em segundo momento também, pensando bem sobre esse assunto, pode ser que a operação nem seja tão ruim assim. Uma OPA pode acabar, né, sendo uma história feliz. Por exemplo, vocês lembram quando a Souza Cruz saiu da Bolsa? Acho que isso faz uns anos já. Era chamada a melhor empresa da Bolsa, tal, o pessoal ficou super triste. Mas ela deu um retorno absurdamente alto para todos os que investiram nela, né? Aquela empresa que fabricava cigarro lá, enfim. Então, até uma aquisição hostil pode não ser o fim do mundo, né? O cara toma lá o controle, mas aí a gestão do cara não necessariamente é pior. Às vezes você tem um novo grupo, uma nova ideia, ninguém compra uma empresa para quebrar a empresa. Então, não necessariamente é uma má notícia. Mas, enfim, a gente tem que ficar esperto, isso pode acontecer, não é agradável, né? E o ideal é que a gente mantenha o nosso portfólio diversificado. Eu queria saber de você se você já passou por alguma OPA, algum fechamento de capital, como é que você lidou com isso aí, enfim, o que você fez, como é que foi o final da história. Conta aqui nos comentários pra gente continuar conversando. A gente volta semana que vem. Até lá!